primordial. É uma energia que o Higgs adquire. E essa energia é identificada. Quer dizer, você chega a esse V pela física de interação fraca. Quer dizer, tudo é uma construção. Você está construindo tudo, está colocando tudo para dar certo com o que você quer. Você quer reproduzir uma fenomenologia a partir desse modelo teórico. Então, essa escala aqui, ela é, vamos dizer assim, alguma coisa intrínseca ao potencial de Higgs, independentemente da energia do sistema. Agora, você pergunta, que energia eu devo dar ao meu sistema para começar a ver essas coisas? Se eu der uma energia de 10 neves, para o elétron tem 0,5 neves de massa de repouso só. Então, para eu ter um elétron com 10 neves, significa que é um elétron já bem relativísticozinho, né? Um elétron com 10 neves ele vai ter um fator de escala de 20. Gama 20. Então já é um elétron razoavelmente relativístico. Então, você agora começa a perguntar que energias eu tenho que dar ao meu sistema para que eu comece a excitar. Quem é o meu sistema? Quais são as partículas que você tem disponíveis para fazer experimentos? Os elétrons, os neutrinos e os quarks, no caso os prótons. Então você vai pegar vamos dizer, uma partícula que vai fazer o papel de batedor. Você vai usar essas partículas para chegar a alguma coisa. Então você começa a dar, joga o elétron no acelerador, joga essa energia para o elétron, dá essa energia para o elétron. O elétron vai ter momento de transfer suficiente para excitar, quer dizer, tudo está aqui. Vamos ver assim, você vai ter 1 sobre Q2 menos, aí aqui você vai ter um portal de uma nova física. Quer dizer, se você quiser excitar essa física aqui, você tem que dar momento de transfer ao teu sistema para ele começar a excitar os nodos, as partículas dessa física aqui. Então é isso que você fez. O Higgs se configurou naquela energia, e quando ele se configura naquela energia, 246 GeV, ele gera a massa do Higgs, 126 GeV, gera a massa do W+, gera a massa do W-, gera a massa do elétron, só que a massa do elétron é pequena porque a constante de acoplamento de cálculo é pequena. Você gera massas pequenas e massas grandes. Agora, se você quiser excitar o produto mesmo dessa interação, que é W+, W- e zero Higgs, você tem que dar muita energia ao teu sistema para que esse momento a transfer, eles consigam se aproximar dessa escala de massa. Essa escala aqui, vamos dizer, é na faixa de 200 GeV. Então você deve ter que ter momentos de transfer não tão pequenos, para você chegar, Q2 tem que chegar perto de 200 GeV, para você começar a ter contribuições razoavelmente boas aqui. Porque nesse discurso, se você não tivesse uma energia de 246, você não podia pensar em Higgs, nada disso. Poderia, só que o processo ia ser, imagina que você não vai, vamos dizer, quando você estava com... Isso que eu perguntei, 204 GeV, você já tinha energia para excitar o Higgs. Mas vamos dizer, quando a gente começou o doutorado, quando nós começamos o doutorado, a gente não tinha essas energias. Então as energias estavam na faixa dos 80 GeV. Então você não tinha energia nem para excitar o Higgs. Então se você der no centro de GeV para um feixe de prótons, você tem 80 GeV de disposição de energia, de disponibilidade de energia. Com 80 GeV, quais são os momentos a transfer? Que esses elétrons pode ter 80 GeV, mas isso não significa que ele tem um momento de transfer de 80 GeV. Você tem que dar energia ao elétron para que ele tenha momento de transfer. Agora, o momento de transfer dele é baixo. Se o momento de transfer dele é baixo, isso aqui vai dar um valor grande. Essa diferença aqui, essa massa é muito grande, esse momento de transfer é baixo, então o denominador é grande. Se o denominador é grande, a amplitude de probabilidade do processo diminui. Então, você tem pouca energia, você tem pouca probabilidade de excitar as partículas daquela escala de energia alta, entende? Quer dizer, se você estiver dando cada vez mais energia ao teu sistema, você está aumentando a probabilidade do teu sistema excitar. Claro que você pode excitar mesmo. Nós estamos falando de mecânica quântica. Então, nós estamos falando de processos probabilísticos. Então, mesmo que esse momento de transfer seja baixo, isso aqui é um processo virtual. Esse momento de transfer aqui, quer dizer, isso aqui é um processo virtual. Você pode ter a probabilidade de excitar um Higgs, mas é uma probabilidade pequena. Então você não vai ver isso no teu processo. Agora, se você for aumentando a escala de energia, você começa a aumentar
você começa a diminuir esse denominador. Isso aqui começa a se aproximar disso, esse denominador vai ficando cada vez menor. Se o denominador vai ficando cada vez menor, você vai aumentando. Claro que isso aí não é resultado só do propagador, tem as constantes de acoplamento também. Mas vamos imaginar que as constantes de acoplamento não sejam tão pequenas, né? Então você tem as constantes de acoplamento, vão ter duas constantes de acoplamento e você vai ter esse denominador aqui. Então esse jogo aqui é que vai te dar assim, uma probabilidade maior ou menor de você ver aquele evento. Então, mesmo que você tenha uma energia abaixo de 246 GeV, você poderia ver o Higgs. Tanto é que o pessoal já buscava o Higgs muito antes do LEP. Quer dizer, antes do LEP, quer dizer, na final da década de 70, o W mais e o W- foram medidos em 82, 81, 82. 82 W mais e W-, janeiro de 93, os é zero. De 83 a 0. Então, nesse período, você não tinha uma energia tão alta também, mas você esperava que, mesmo que os eventos fossem muito parcos, né, muito poucos, você pudesse, de repente, detectar um evento em que aparecesse o Higgs. Agora, quando você aumenta muito a energia, você está aumentando a probabilidade de ter mais eventos com o aparecimento de Higgs. Então, é um pouco essa situação. Quer dizer, isso que a gente está falando quando a gente está fixando essas escalas de energia, tá? Quer dizer, é um processo que você reproduz em laboratório alguma coisa que aconteceu lá espontaneamente no universo primordial. Essa aqui é, vamos dizer assim, a concepção, a construção que a gente tem que fazer na nossa cabeça. Para pensar, né? Mas assim, eu estou dando só, porque a gente fica, uma coisa é estar no papel. Outra coisa é você fazer os cálculos, outra coisa é você entender que está aí. Eu também tive essa dúvida. Eu estou falando assim, porque eu também, quando eu estudava, mas como que é isso aí? Se eu passar de 246, eu preciso chegar em 246 GeV para poder ter a quebra eletrofraca. A quebra eletrofraca, ela já aconteceu lá no universo primordial, quando o Higgs setou, quando o Higgs se consolidou em 246 GeV. Então essas coisas existem, só que elas não existem em estado natural, e agora posso produzir essas coisas. Então eu vou excitar essas coisas no laboratório, eu vou dar energia para o elétron e o elétron vai começar a excitar o Higgs. O elétron pode começar, no processo de elétron, ele pode excitar o Higgs, pode excitar o W+, pode excitar o Z0 e assim vai. É isso que a gente tem que pensar. Só para finalizar aqui. Então tá, qualquer coisa a gente volta a isso é muito importante, entender o que está acontecendo, quer dizer, o que essa simbologia toda está representando para nós, quer dizer, qual é a física que está aqui, não é só fazer os cálculos, substituir, tirar as massas, né? Isso aí é mecânico, né? A gente tem que entender o que está acontecendo, o que está em jogo. Quer dizer, eu diria que o que é fundamental sempre, em qualquer noção na teoria eletrofraca, em qualquer processo, se a gente quiser excitar uma física, a gente tem que olhar o momento transfer. Você dá energia para a partícula e a partícula vai realizar a interação. Mas nessa interação, ela vai sofrer uma troca de momento, ela vai ter um momento transfer. E aí é esse momento transfer que vai acoplar essa partícula a uma certa física. Que é aquele que vai estar na energia que ela vai disponibilizar para criar processos de intermediação. Você diria que a eletrofraca foi criada 10 mil anos atrás, ou no momento do transfer que se vai dando, daí chega um momento que se cria a eletrofraca. Sei. Raul Seixas, não foi há 10 mil anos atrás. A eletrofraca aconteceu há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Se a Raul Seixas fosse vivo, a gente diria isso para ele, ele ia fazer uma música. Nascia 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. É ali que nasceu o elétron, ali que nasceu tudo. Praticamente a teoria eletrofraca, ela nasceu, segundo os cálculos assim, estimativos, né? A interação eletrofraca, ela aparece 10 a menos 37 segundos após o Big Bang. Então, ela logo se formou. Então, ali aconteceu isso aí. E aí essas partículas ficaram, o universo foi se resfriando e essas partículas foram sumindo, né, da matéria ordinária. A matéria ordinária acabou ficando sendo elétron e quarks. Né? Mas, o que você faz? Então, vamos dizer, a interação eletrofraca, ela surgiu no início do universo, 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, praticamente. O que você faz hoje é excitar essa partícula.
Você simplesmente, ou você dá energia ao teu sistema para ele poder produzir essas partículas, mas na verdade, porque se há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás isso não tivesse acontecido, nós iríamos para o laboratório, poderíamos dar a energia que a gente quisesse dar ao elétron, a gente não ia ver isso. Então isso é uma coisa que já aconteceu no universo. Os quarks já se formaram, os elétrons já se formaram, e essas partículas, elas trazem as interações que ficaram daquela época. O bóson de Higgs pode ter desaparecido da matéria ordinária. Não tem o bóson de Higgs dentro de nós. O que a gente tem dentro de nós é quark up, quark down, elétron, que a gente tem dentro de nós, basicamente isso. Com isso aqui, com os quarks up e down, a gente forma prótons e nêutrons, com os elétrons, prótons e nêutrons, a gente forma os átomos, é o que a gente tem. Será que existe algum bóson de Higgs na minha corrente sanguínea? Não, existe up e down, mas não bóson de Higgs. Agora, será que eu consigo produzir um bóson de Higgs na minha corrente sanguínea? Não tem energia suficiente. Agora, o elétron que a gente vê hoje, que formou a matéria, ele, vamos dizer, se ele guarda essa memória, se você der energia a ele reacende isso aí. Mas isso já aconteceu. Isso não é que você, quando dá energia, não é que você cria, vamos dizer assim, dentro do acelerador do LHC, você não está criando o vácuo de Higgs. Você está simplesmente excitando a partícula de Higgs. O vácuo já foi criado lá atrás, quer dizer, a partícula ela existe. Você precisa excitar. É só isso. Então, quer dizer, você não está fazendo tudo isso, SO2, quebrando SO2, dentro do LHC. Isso já aconteceu lá atrás no universo. Só que o bóson de Higgs não ficou na matéria ordinária. Então você precisa, como não coisa do quark top, né? A gente já tem medida do quark top, mas ele não existe dentro de nós. Nós não temos top, não temos nem estranho. A gente é quark I, D e logo lá. Quark I, D e elétron, acabou-se. Quer dizer, a matéria do modelo padrão que nós temos é elétron, quarks e nêutron. É elétron e quark. Quark I e D, somente. Então agora, se eu quiser o quark top, como é que eu vou ver? Você excita, então você vai dar também energia lá no LHC, do próprio Tevatron, onde ele foi descoberto lá no formulado Tevatron, né? Você deu energia suficiente aos elétrons e aos pósitrons e eles começaram a excitar quark top. Então, tudo isso aí você simplesmente hoje reproduz uma coisa que foi produzida no universo primordial. A mesma coisa é a antimatéria. Nós não temos pósitrons. Nada do universo, assim, nenhuma matéria, dos 4% da matéria visível do universo, nós não temos nada feito de pósitron. Nós não temos um positrônio, um átomo de pósitron. Mas você produz pósitron, né? Mas o pósitron ele não ficou na matéria estável. Né? Então a gente tem matéria estável, mas não tem antimatéria, você não tem antihidrogênio. Você produz antihidrogênio, mas você não tem antihidrogênio. Você produz no laboratório. Hoje parece que a duração você consegue manter um antihidrogênio por cerca de 20 minutos. Né? E acabou-se. Né? Você consegue segurar o antihidrogênio por cerca de 20 minutos. Inclusive o pessoal está fazendo experiência com antigravidade, para saber se o antihidrogênio ele é atraído ou repelido pelo campo gravitacional. Você está construir um gás dentro de alguma coisa. Exatamente. Querem construir um gás. Então você precisa produzir a antimatéria. Então, o antiátomo, você não tem antiátomos, você tem átomos, mas não tem antiátomo, né? Agora, você consegue produzir antiátomo, né? Mas assim, por que você consegue? Porque você dá energia ao teu sistema e você consegue produzir a antimatéria, né? Então, é isso que vamos dizer, que está acontecendo aqui. Quer dizer, os processos aconteceram no universo primordial, quer dizer, o modelo padrão, ele se forma lá atrás. E aí a gente aprendeu, quando ele se formou lá atrás, deu lá no universo primordial, onde a energia era muito grande, o Higgs se configurou com essa energia aqui. Então, com essa energia, o Higgs se configurou, a gente determina as massas. Agora, a gente no laboratório quer rever esse processo. Então, eu excito as partículas e vejo se eu consigo dar momento transfer suficiente para eu pescar essas partículas que vão ser trocadas nos processos. É isso que a gente precisa fazer. Ou então você precisa produzir uma ressonância, que depois ela decai. Mas você dá energia ao teu sistema para aquilo se formar, e aquilo é muito instável, decai logo. Né? Então, você tem que pegar os processos, você na verdade não vê a partícula, você vê o decaimento da partícula. Você é um pouco isso, né? Talvez se fosse dando, depois chamar um experimental mesmo, para falar sobre isso. Pedir ao Inácio, talvez, para vir aqui falar um pouquinho. Estou falando como teórico, mas assim, essas questões são fundamentais, velho, porque não é uma coisa... quer dizer, o que a gente está fazendo aqui são simplesmente manipulações algébricas muito simples, né? Mas isso aí, no papel, isso aí está simulando o que na vida real?
Então, o que está acontecendo na vida real, né? Então, eu não estou a todo momento no LHC reproduzindo esse processo. Esse processo aconteceu e já gerou os padrões. Foi a partir daí que apareceram os elétrons. Depois que apareceram os elétrons, né, os elétrons ainda não estavam desacoplados da radiação. Então, passou-se um tempo maior, porque os elétrons eram tão energéticos quando eles surgiram, que eles passavam pelos prótons, né, e não conseguiam se ligar. Aí, depois de um certo tempo, foi havendo resfriamento, os elétrons já conseguiram, os prótons já começaram a captar os elétrons e formar o átomo, coisa que a gente chama de a fase do desacoplamento, matéria e radiação. Então você já tem elétrons menos relativísticos e prótons menos relativísticos, você consegue formar átomos. Então, você começa a formar os átomos de hidrogênio, aí com os átomos de hidrogênio você começa a formar as primeiras estrelas. E aí a matéria foi evoluindo, mas isso aí já foi tudo formado. Então, quer dizer, quando esse elétron surgiu lá no universo primordial e já formou os primeiros átomos, esse elétron já tem aquela massa, já é aquele elétron, porque ele já passou pelo bóson de Higgs. Isso já aconteceu lá atrás. Essa aqui é a ideia. Deixa eu só finalizar aqui, uma coisinha que era onde eu ia começar, né? Que a gente falou bastante do vácuo, e aí agora, é só para chamar a atenção disso aqui. Quando eu vou fazer a variação, então, do meu campo de Higgs, né? Então, no campo de Higgs, nós vamos fazer a variação SO2 no meu campo de Higgs. Então, a variação SO2 no meu campo de Higgs é isso aqui, aí, ômega A, sigma A sobre 2, e o campo de Higgs aqui. Isso é a variação SO2 do campo de Higgs. Vamos já colocar essa matriz aqui na forma dela. Eu vou ter aqui I sobre 2, e aí aqui nós vamos formar. A matriz vai ser ômega 3 menos ômega 3. Ômega 1 menos I ômega 2, ômega 1 mais I ômega 2. Vou colocar o Higgs aqui. Agora, quem é o nosso Higgs? Agora a gente já escreveu o nosso Higgs. É Φ1, então assim, Φ1 mais IF2, V mais H, vamos colocar aqui na parte real, mais IF3. Então a gente vai ter o seguinte, então nós vamos ter, quem vai ser o delta Φ1 mais IF2? Delta Φ1 mais IF2, eu tenho esse I sobre 2 aqui, vai ser ômega 3 Φ1 mais IF2 mais ômega 1 menos I ômega 2 atuando em V mais H e mais ômega 1 menos I ômega 2 IF3. Então isso aqui é o delta, né? Então vamos lá. Delta Φ1 mais IF2, né? Então vamos tirar. Quem vai ser o delta Φ1? Delta Φ1 vai ser a parte real dessa expressão. Então isso aqui dá uma coisa puramente imaginária. Então vai ficar menos ômega 3 sobre 2Φ2, pegar a parte real, menos ômega 3 sobre 2Φ2, tá aqui, ó. Daqui, eu vou ter mais ômega 1 V mais H. Então, ômega 1 V mais H vai dar a parte real. E daqui a parte real vai ficar mais ômega 2 Φ3. Então, essa é a transformação do campo Φ1. Isso aqui é puramente imaginário, então vai ficar menos ômega 3 sobre 2Φ2, tá? Depois isso aqui vai ficar a parte complexa, parte imaginária, aqui vai ficar ômega 1 V mais H e ômega 2 Φ3. Vamos pegar agora o Φ2. É a parte puramente imaginária. Então vai ficar ômega 3 sobre 2Φ1. Depois aqui vamos ter menos ômega 2 V mais H. E depois vamos ter mais ômega 1 Φ3. Então isso é a variação do Φ1, a variação do Φ2. Agora a gente tem que tirar a variação do H e do Φ3. Deixa eu botar aqui em cima então. Então, a variação
de V mais H mais I φ3 vai ser I sobre 2, ômega 1 mais I ômega 2, que multiplica φ1 mais I φ2. E vamos ter por menos I sobre 2, ômega 3, V mais H, e menos I sobre 2, ômega 3, isso, I φ3. Então vamos tirar aqui. Bom, variação do jeito vai ficar. Aqui, claro, V é uma constante, não tem variação. Então vamos tirar a variação do H. Variação do H é a parte real. Então, aqui eu vou ter esse com esse aqui vai dar o imaginário. Vai ter o I. Esse aqui vai ficar ômega 1 φ2, vai ficar menos 1,5 de ômega 1 φ2, que é isso aqui, ó. Esse com esse aqui dá puramente imaginário aqui, e aí tem esse I aqui, fica menos. Vai ficar menos 1,5 de ômega 1 φ2, menos 1,5 de ômega 2 φ1. Ômega 2 φ1. Isso aqui. Parte só puramente real. Aí agora, aqui é puramente imaginário, e aqui é real, mais ômega 3, mais I sobre 2, mais 1,5 de ômega 3 φ3. Então, isso aqui é a variação do H. E agora vamos tirar a variação do φ3. Isso. Então, a variação do φ3 vai ser a parte imaginária. Então, vai ficar 1,5 de ômega 1 φ1, e aí aqui vai ficar menos ômega 2 φ2. Esse I vai ficar menos 1,5 de ômega 2 φ2. Muito bem. Então aqui a gente já pegou tudo. Aí aqui é puramente imaginário. Menos 1,5 de ômega 3 V mais H. E aqui já ficou lá. Então nós tivemos as variações das excitações, né, das flutuações que estão no campo de Higgs. As variações S2, depois a gente vai tirar a variação, na próxima aula a gente tira a variação, mas eu só queria instruir a vocês o seguinte. Então isso é a variação dos campos. Para não fazer muita confusão. Isso aqui a gente pode apagar, isso aqui a gente pode apagar. Então, o que nós tiramos aqui? Todo esse conjunto aqui é o conjunto de transformações SO2 vamos dizer assim, das flutuações que estão presentes no dublete de Higgs. Muito bom. Aí vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar, então isso aqui são a variação dos campos. Vamos agora olhar isso aí, vamos olhar o nosso vácuo. O que é o nosso vácuo? Nosso vácuo, né? Nosso vácuo é todos os campos iguais a zero. Então, H é zero no vácuo. Então, no vácuo. No ground state, né? No vácuo. Então, no vácuo, H é zero. E, na verdade, φ1 igual a φ2 igual a H igual a φ3 igual a zero. Quer dizer, no vácuo que eu tenho isso aqui. No vácuo é 0 V. Então, eu tinha aqui φ1 mais If2, V mais H mais If3. Mas o meu estado de vácuo é só o V. Então, φ1 é 0, F2 é 0, H é 0, F3 é 0. Todo mundo é 0 no vácuo. Então, se eu fizer agora a variação no vácuo do φ1, então vamos ver, no vácuo. Então vamos ver quem é a variação do φ1 no vácuo. φ1 é 0. φ1 é 0. φ2 é 0. H é 0. φ3 é 0. Então, quando eu variar o vácuo do φ1, eu vou ganhar ω1 vezes V. Então, o meu vácuo φ1, ele não é estável, porque φ1 é 0. Mas se eu faço uma perturbação, o delta φ1 é diferente de 0. Vamos ver agora quem é a variação se eu perturbar o vácuo φ2. Perturbar o φ2.
é zero, H é zero, e Φ3 é zero, vai ficar menos ômega 2V. Então, observa, aqui é a variação dos campos, agora eu estou me colocando no vácuo. Então, o vácuo tem essa característica aqui, todos esses campos aqui são zero. Agora eu estou vendo o seguinte, se esses campos aqui são zero, quem são as variações deles no vácuo? Então, eu estou pegando quem é o delta Φ1, Φ1 é zero, mas o delta Φ1 é zero. Φ2 é zero, o delta Φ2 não é zero. Então, no vácuo, né, quer dizer, o Φ' é diferente do Φ1. Está mostrando justamente que esse vácuo não é invariante. Vamos pegar aí o delta H. Delta H. Φ2 é zero, Φ1 é zero, Φ3 é zero. Então, delta H é zero. Então, aquele campo justamente o vácuo não é estável. Então, o delta H é que garante o vácuo, né? Quer dizer, meu vácuo está aqui, ó. Ele é Φ1 mais I2, V mais H mais I3. Se o delta H fosse diferente de zero, eu estaria mexendo no vácuo. Meu vácuo não seria estável. Delta H é zero. Agora vamos pegar o delta Φ3. Delta Φ3, ó. Φ1 é zero, Φ2 é zero, agora vai ficar menos 1,5. Acho que eu estou esquecendo os menos 1,5 aqui. Menos ômega 3V. Para todo lugar tem meio. Ah, não, aqui não está certo. Acho que aqui, peraí, acho que eu esqueci de botar esses meios aqui no ômega 1, não foi? Porque eu tinha ômega 3 sobre 2, aí eu tinha ômega 1 menos I ômega 2, eu tinha sempre um fator I sobre 2, né? Então tudo isso aqui é sobre 2, eu perdi o fator 2 aqui. Não é isso mesmo? Então é sempre um fator 2, que eu tinha I sobre 2 global. Aquele fator meio não devia ter desaparecido. Tem meio aqui, então tem meio aqui. É só botar o sobre 2 aqui. Tá legal. Então, o que nós estamos olhando? Isso é a variação do vácuo de Higgs. Então, isso aqui está me dando a variação do vácuo. Então, a gente está vendo o seguinte, aqueles campos que eram zero no vácuo, eles ganham um valor. Quando eu perturbo o vácuo, eles mudam. Então, isso mostra que o vácuo não é invariante. O H permanece, mas eu ganho, quem quebra o vácuo vai ser Φ1, Φ2 e Φ3. Agora, vamos pegar a variação dos campos de Gauge. Então, a variação dos campos de Gauge, a variação do BNA é menos G, epsilon ABC, ômega B, BNC, menos DMI, ômega A. Isso é a variação dos campos de Gauge. No vácuo, os campos de Gauge são nulos. No vácuo, B, Mi A é zero. No vácuo, porque todos os campos de Gauge têm que valer esperar no vácuo a zero, porque senão quebraria a simetria do lado, porque seria zero, B, Mi A, zero. Isso aqui tem spin 1, isso aqui tem spin 0, então seria um estado ortogonal. Então, os valores esperados no vácuo dos campos de Gauge são nulos. Então, mas o delta BNA não é zero. Por quê? Porque eu tenho menos BNI ômega A. Então, eu tenho delta BNI é menos BNI ômega 1. Delta BN2 é menos BNI ômega 2. E o delta BN3 é menos DMI ômega 3. Então, o que a gente pode ver é o seguinte, esses parâmetros aqui, ó, o ômega 1, eu posso substituir por 2φ1 sobre V. 2φ1 sobre V. O ômega 2 vai ser 2 delta Φ2 sobre V. E o ômega 3 vai ser 2 delta Φ3 sobre V. Só substituir esses ômegas por esses ômegas aqui. O que a gente está observando daqui? O que a gente está observando daqui é o seguinte, se a simetria fosse exata, fosse global, o V e o ômega são constantes. Se a simetria é global, os ômegas são constantes. Então, delta Φ1, delta Φ2 e delta Φ3 seriam modos de Goldstone, seriam como se fossem ondas, quer dizer, a partir do vácuo, eu faço uma variação em cima do vácuo, eu gero um delta Φ1, delta Φ2 e um delta Φ3 que são constantes.
E aí seria um comprimento de onda infinito. Então é como se fossem ondas de frequência zero. São os módulos de Goldstone. Então teria eu identificaria quem são os 3 bósons de Goldstone da simetria SO2 global. Seria o φ1, o φ2 e o φ3, já que eu fixei o vácuo no H. Agora, quando a simetria é local, esses ômegas não são constantes. E aí eu posso trazer esses ômegas para cá. Então o que vai acontecer? O bóson de Goldstone φ1, ele vai se alocar aqui. A menos de fatores, isso aqui vai ser delta φ1 sobre V. Né? Isso aqui vai ser 2 delta φ1 sobre V. Então, esses bósons de Goldstone, aqui vai ficar delta, a menos também de fatores, delta φ2 sobre V. E aqui, delta φ3 sobre V. No ômega 3 é delta φ3 sobre V. Então, os bósons de Goldstone, os que seriam os bósons de Goldstone, eles se alojam na parte longitudinal dos bósons de Gauge. Então, os bósons de Gauge, quando eu tenho o meu estado de vácuo, eu faço uma perturbação em torno desse, eu perturbo esse vácuo, eu gero ondas vetoriais que têm parte longitudinal. Então, essas ondas longitudinais, estão aqui. Ou seja, os bósons vetoriais, quer dizer, o meu sistema vai apresentar bósons vetoriais longitudinais. Isso indica a presença de massa. Então, é isso que vai estar por trás do mecanismo de Higgs. A massa está vindo justamente porque vão aparecer modos de excitação longitudinais nos bósons vetoriais. Tá? Isso é o que aconteceu com a simetria SO2. Na próxima aula eu vou fazer a mesma coisa com a simetria 1. E depois nós vamos finalmente calcular as massas. Mas eu queria mostrar o mecanismo físico que está por trás. Quer dizer, a gente vê que quebra espontânea da simetria, quando você fixa o vácuo, aqueles outros campos que vácuo, varia quando eu faço a perturbação em torno do vácuo. Por quê? Porque o vácuo é estável. Então, se H era zero no vácuo, ΔH continua sendo zero no vácuo. Mas o φ1, o φ2 e o φ3, eles eram zero no vácuo, mas a variação deles não vai ser zero no vácuo. Ela vai ser fixada pelo valor do H, pelo valor do V, perdão. Então, vão aparecer esses modos, porque quando você perturba o vácuo, o teu sistema reage apresentando esses modos longitudinais. Tá certo? Essa é a ideia da coisa. Eu vou deixar uma tarefa para vocês treinarem um pouco isso para casa. A tarefa vai ser para vocês treinarem essa questão de simetria residual, coisas assim. Vamos supor como tarefa que eu tenho um modelo, uma pergunta fazer global, por enquanto, não vou fazer nem local ainda não. Uma tarefa que seria o seguinte, eu tenho uma simetria SO2 vezes uma outra simetria SO2 vezes uma simetria E1. Certo? E vamos dizer que eu tenha uma família de escalares, mas eu tenho um escalar φ que vai ser um dublete desse SO2, vai ser um singlete desse SO2 e vai ter carga mais 1 na simetria. Quando a gente coloca assim, a gente está dizendo é dublete de SO2, singlete de SO2 e carga mais 1 sobre aquele 1. Vamos ver que eu tenho agora uma outra família de escalares que seja dublete de SO2, dublete de SO2 e tem a carga menos 1. Vamos pegar agora um outro escalar que eu vou chamar de S, que vai ser um triplete do primeiro SO2, vai ser um singlete do segundo SO2 e vai ser neutro sobre 1. Então eu tenho 3 famílias de escalares. Então nós vamos poder construir, claro, os lagrangianos aqui. Vamos colocar assim. Vamos dizer que a gente tenha demi, φ-Dagger, demi-φ, demi, φ-Dagger, demi-Ki.
complexo, DNS Dagger, DNS. E aí agora vocês vão colocar um potencial dos escalares. Então eu vou querer que vocês calculam, né, o potencial geral desses escalares em termos quadráticos, um potencial que vai ser formado um potencial, quer dizer, para ser invariante, se SO2 e SO2, tentem construir um potencial que tenha termos quadráticos e φ, que são os termos de massa, φ e S, e os termos quárticos. Tentar construir o potencial mais geral. E aí, minimizar o potencial. E aí, quando vocês minimizarem o potencial, vocês vão estar tirando o vácuo do sistema. Aí, vai querer ver, depois desse potencial construído, e se tem quebra espontânea de simetria, a pergunta é, esse SO2 cross vai igual ao final? Vai sobrar alguma simetria? Então eu quero que vocês construam o problema. Tirem dúvida comigo, se precisar, que às vezes vocês não têm muita prática, mas vamos tirar a dúvida e aí a gente vai ver se a gente consegue, só para vocês treinarem essa coisa. E são os bordes. Né? Quem sabe? Depois a gente vai, se sentido, se o exercício fizer depois bem formulado, a gente faz com a simetria local. Tá? Por enquanto a simetria é global, tudo aqui é global. Só para vocês treinarem, né, a construção de potenciais que podem dar quebra espontânea da simetria. Tá certo? Então, acho que por hoje é só. E aí a gente tem uma aula amanhã agora. Eu não lembro, amanhã a gente marcou alguma coisa. Então a gente continua amanhã. Se vocês puderem, se vocês quiserem, só para avançar um pouquinho, que amanhã eu queria. Eu até vou deixar. Ah, não, a gente tem que ter aula de supersimetria. Vou deixar esse quadro ainda aí. Não vai dar para deixar, porque eu só aproveitaria isso amanhã. Se vocês puderem. Não, mas o Débora copiou para o caderno mesmo. Você já copiou? Então a gente tira um xerox também, pessoal. Tá ótimo, obrigado então. Bom, então vamos dar uma paradinha agora, são praticamente 4h20, né? Tá legal.